137 é um salmo em que tem lá um salmista, agora me fugiu a memória o nome dele, em que ele está em Babilônia. Pensa comigo um pouquinho. O que ele faz em Babilônia? Ele está lá porque os babilônicos levaram cativos os filhos de Israel todos. Naquela época o pessoal ia invadir um país inteiro, uma nação, que não é como os de hoje, é miudinha. Levava o povo escravo, entrava na terra do outro, levava escravo, para outra terra. Agora morar aqui, vou escravizar você aqui. Está lá um judeu, um hebreu escravo. E aí vieram os babilônicos e falaram assim, nós sabemos aí, ficamos sabendo que vocês tocam harpa, vocês têm umas canções bonitas, na sua maioria, todas em tom menor, músicas melancólicas. Que tal vocês arpejarem as suas harpas para nós ouvirmos? Aí um deles levantou e falou, não tem como nós louvarmos nosso Deus em terra estranha. Salmo 137. Nossas harpas estão todas penduradas nos salgueiros, estão guardadas. Nós nos recusamos a cantar ao nosso Deus em terra estranha. Nós não vamos cantar. E a minha oração a Deus, sabe qual é? Qual? É que Deus pegue o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés, esmague contra uma pedra a cabeça de todos os filhos, de todas as crianças, filhas dos babilônicos. Eu quero a cabeça das criancinhas todas esmagadas sobre uma pedra. Meu Deus fará isso. Como é que isso está na Bíblia? Está lá, Salmo 137. Ora, qual era a interpretação que esse indivíduo tinha na cabeça dele? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e odiará o teu. Tem como chegar à tua conclusão? Mas Deus não mandou só entrar em Jericó e decepar, não. Agora você vai para a próxima cidade. E para outra. E para onde ele entrava, Deus ordenava que era para tomar a terra daquele povo. Está lá o povo tantos anos naquela terra, habitando, plantando, cultivando, trabalhando. Aí vem um povo lá de Deus. Porque Deus pode tudo, Não pode ou não pode? Ei? Aí chega aqui, aquele povo, tudo com a espada na mão. O que foi? Nosso Deus verdadeiro, único, bondoso, misericordioso, cheio de benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, longanimidade. Nos enviou aqui, porque agora essa terra que vocês estão é nossa. Vocês vão comprar? Não. Nós vamos saquear os bens, o ouro, a prata. Vamos matar os homens, escravizar as crianças e as vossas mulheres serão nossas. As mulheres dos homens casados serão nossas. O que vocês acham, pessoal? Estou perguntando. Vocês têm medo de pecar? Vocês têm medo de encarar a Escritura? Eles falavam que era o Deus verdadeiro. Eu estou perguntando para vocês se vocês concordam com isso. Mas deveriam concordar, está escrito aqui, Deveriam concordar. Mas era assim. A ordem era essa. Matem os adultos, homens, porque eles são a força. Toma a terra. Tomem posse, ou possuam, tomem para si as mulheres dele como vossas esposas. Pronto, a terra agora é de vocês. Próxima terra. Aí ia tomando, e o sangue rolando. Quando ficava só aquele tanto de cavalo, que Deus às vezes estava de mau humor. Não gostei desses cavalos. Corta os tendões das pernas dos cavalos tudinho. Mas vai ficar sofrendo. Não, é para sofrer, não é para matar, não. Não quero que mate os cavalos, não.
Não pode matar, porque se matar o sofrimento acaba. Eu quero só que corte os tendões das pernas, para o cavalo ficar no chão sem poder andar. Ora, com tudo isso que eu estou dizendo, e eu não estou trazendo aqui nenhum exagero, tudo que eu estou dizendo está escrito no Antigo Testamento. Se você que está ouvindo essa mensagem aqui, agora, em casa, agora, ou no outro dia, quando for para a internet, se você achar que eu sou um blasfemo, que eu sou um herege, eu desafio você a ler o Antigo Testamento. Com atenção, porque você leu tão cegamente que não viu nada disso. Precisa agora ler com os olhos abertos. Aí se você, depois de ler e ver tudo isso, concordar, continue. Se não concordar, abra seu olho. A palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus não é feita, escrita por mãos humanas. A palavra de Deus é uma pessoa, chama-se Logos, Cristo encarnado. Não é Cristo encadernado, não. Isso é Bíblia. É Cristo encarnado, feito homem. Ele é a palavra de Deus. E só Ele, nada mais é a palavra de Deus. Mas você quer dizer o que com isso? Não, eu só quero dizer que eu só posso conhecer a Deus na face de Cristo. Só olhando a face dele eu posso conhecê-lo. Afinal, o apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus é a expressão exata do Pai. Por isso o Filho disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse quem vê a Moisés vê o Pai. Disse? Não, quem vê a mim. Voltando, portanto, para Hebreus capítulo 7, eu acho que já está bom. Está bom. Já deu para entender que com respeito à lei justa, santa e boa, os mandamentos, os preceitos bons, que fala da santidade, bondade de Deus, não havia problema. O problema estava quando o homem queria praticar esses preceitos bons. Certo? Daí então, o homem não alcançou o quê? A perfeição. A perfeição é Cristo, é uma pessoa. Agora essa perfeição tem que ser experimentada por mim. Eu preciso alcançar a perfeição. E o que é a perfeição? Aí fomos para Mateus, não é isso? No capítulo 5, quando Jesus começa dizendo com essas palavras: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? E se alguém perguntar para você assim, o pastor Alexandre está errado, porque embora Cristo tenha dito isto, isso não está na Bíblia. Vou dizer para vocês. Atenção. Vão dizer assim, olha, o pastor Alexandre está tão equivocado, que embora Cristo tenha dito em Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, ele não disse o que está escrito, mas o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui não está no Antigo Testamento. Eu estou dizendo, os judeus não tinham somente a lei, os salmos e os profetas. Eles tinham o Talmud, que era exatamente a lei de Moisés agora explicada, aplicada, ampliada e interpretada. A partir de quê? De tudo que eles têm, que eles nos Estados Unidos, eu vou matar todo mundo. O que é que o profeta iraquino vai fazer? Vou nada, eu quero é que toque fogo lá mesmo. É o desejo dele. A resistência de Jonas era exatamente, por que eu vou levar uma palavra de arrependimento para o inimigo do povo de Deus? Inimigo de Deus e nosso inimigo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso lá para os judeus, no Talmud. Agora para vocês aqui agora, para nós aqui agora, para mim, para vocês todos. Essa regra, eu não vou falar lei porque nós não temos essa lei, mas existe uma regra inconsciente de vida. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ela existe ou não existe, enquanto regra inconsciente em todos nós? O que nos comanda
E o que nos governa diariamente? Não é essa lei aqui? Ou não, melhor, não é essa regra? É mais do que natural. Não tem como. O Istvan, eu falo isso em tese, né? Não tem como o Istvan, ele me ofender no sentido, não vou falar o Istvan não, porque ele é casado, pode no final dar tanto problema. Um exemplo besta que eu posso dar, pode chegar lá. O Gil dando aula na minha casa, para minha filhinha lá de desenho, dando aula de violão para mim, eu estou feliz. O Gil, nosso amigo, toca aqui com a gente. Gente boa, cara bacana, não é? Está lá dando aulinha para a menina, violão para mim, exemplo, né? E pegando minha esposa. Gil e Jane. Deu certo? Gil e Jane? Dá até para montar um duplo sertanejo. O Gil está vermelho e a gente está com raiva lá no fundo. Quem diz que vai com raiva era eu. Ela está com raiva, vai saber de quê? Eu que tenho que estar com raiva não estou sorrindo. Mas você imagina só. A pergunta é, tem como eu, Alexandre, ser regido por outra regra, senão odiarás o teu inimigo? Pessoal, por favor, me ajuda aí. Vamos. Quando vocês participam, me respondem, eu entendo que vocês estão entendendo. É uma regra natural do homem ou não é? Primeira coisa, não vai mais dar aula para minha filha nem para mim. Primeiro ponto. Vagabundo, safado, não entra na minha casa. Pilantra. A Natália está morrendo de rir. Vagabundo entra na sua casa, meu irmão? Me responde. Cachorro. Fila. Fila, porque eu falei cachorro primeiro. Tem um fila, tem um pastor alemão, tem um Doberman. Não tem um fila, não tem? Não é um nome, não é uma categoria, ou uma raça de um bicho, de cachorro? Não, mas eu falei cachorro primeiro, Não, eu falei cachorro, fila, pastor alemão, e assim vai por diante. Essa é ou não é uma regra? Pastor, tem um casal, veio pela primeira vez hoje aqui. Está ali atrás, nossos irmãos. Me pegou num dia que eu estou assim, bastante expansivo. Mas é normal, isso aqui é normal, viu? Vocês acompanham pela internet, vocês já devem ter visto alguma coisa semelhante. Mas a internet vem muito corte, né? Mas, normal, eu estou dizendo aqui o que acontece na vida de todas as pessoas, inclusive e sobretudo dos crentes evangélicos. A própria igreja não é capaz de tolerar alguém que comete um pecado, ela expulsa. Que dirá se quem vai tomar a decisão não é a igreja, é a pessoa individualmente. Então estaria correto, dentro de um padrão humano, estaria correto. Mas isso não é a perfeição. Na verdade, está longe de ser a perfeição, muito longe. Versículo 44, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. E esse porém aqui, ele cai perfeitamente para gerar a antítese, a oposição, né, para gerar o conflito das ideias. Foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, ou seja, eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu, porém, é o oposto. Conjunção, porém, adversativa. Eu estou do outro lado. Eu, porém, vos digo. O que ele vai dizer, hein, pessoal? Foi o que eu disse que vai nos entristecer. Amai os vossos inimigos. Repita comigo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Agora não basta eu amar o Gil, vou ter que agora orar por ele. Gastar meu tempo orando por ele.
Pessoa, guarda, livra, liberta, cura, salva. De onde é que esse homem, Jesus, é? Ele não pode ser da terra. Não pode. E de fato não era, né, irmãos? O verbo, que é Deus, se fez carne. Ele não é carne. Ele se fez criatura. Ele é do céu. Por isso que em 3,13 de João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que de lá, ou melhor, desculpe-me, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O único que subiu foi o que, estando lá, um dia desceu. Aí ele voltou para lá. Ele subiu porque desceu. Do contrário, ninguém subiu. Então ele não era da terra, ele é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, 45 e 47. Que o segundo homem, ele é do céu, não é da terra. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhem para mim, que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. E na verdade eu vou estar dizendo para mim mesmo. Para mim. Mas aí como vai bater aqui, vai voltar para vocês, vocês vão acabar ouvindo. Não existe outro caminho de vida cristã além desse. Não se pode dizer sou cristão se eu não concordo com tais palavras, ou se eu minimamente não as desejo para a minha vida. Quando isso ocorrer em mim, eu estarei totalmente destruído. Completamente. Então não adianta colocar placa de igreja, batizar 10, 20, 30 vezes. Não adianta você deixar seu cabelo crescer, o cabelo do sovaco crescer. Não rapar suas pernas, não usar brinco, não usar batom, não usar blush, não usar sombra, não usar rímel, não usar pulseira, não usar anéis, não pintar as unhas. Não adianta você usar cabelo, roupas compridas. Não adianta você deixar de assistir jogos de futebol. Não adianta deixar de beber cerveja, tomar pinga, dançar forró, ouvir canções MPB, sertanejo universitário. Tudo isso que você deixar de fazer não resolve tua vida. Você não é cristão por isso. Eu não sou cristão por causa disso. Eu jejum 3 vezes por semana. Também você não é cristão porque você jejuma, porque você ora, porque você frequenta um local de reuniões a que se chama de igreja, porque você dá seu dízimo, porque você faz pacto, porque você faz parte da Liga Jovem, da CIB, dos Gideões. Nada disso te faz um cristão. Você foi batizado nas águas correntes, não te faz um cristão. Numa piscina de água parada, não te faz cristão. Se você foi batizado por imersão ou por aspersão, não te faz nem de um jeito nem de outro um cristão. Se você foi para o Rio Jordão, não te faz um cristão. Se você tem uma Bíblia daquelas, do tamanho da igreja católica, que tem um papa na cara, bem na testa dela, você não é um cristão por causa disso. Se é católico, pessoal, romano, você não é cristão por causa disso. Assembleando roxo, não é. Não é por isso que você vai ser um cristão. Mas é porque eu não bebo cerveja. Piorou. Piorou. Mas então, para eu ser um cristão, eu falei, o quê? Está aqui, ó. A palavra cristão, ela não é uma palavra primária, ela vem de uma palavra a priori, antes dela. Cristo. Dizer que eu sou um cristão é dizer que eu sou discípulo, seguidor de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua palavra. Mas eu conheço pessoas que praticou o que Cristo pregou aqui, mas não era evangélico, nem pentecostal, nem crente, nem católico, nem da cristandade. Então ele era cristão. Mas ele dizia que não era da cristandade, mas fazia. Não, mas ele é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é o que carrega uma placa na testa, sou cristão. Não, é aquele que segue, que pratica a palavra do Cristo de Deus. Esse é o cristão. Mas porque ele mora lá no Oriente. Pois é, se ele pratica, ele é cristão. Mas eu sou do Ocidente.
Se você não pratica, você não é cristão. Pastor, então não tem cristão na terra, pelo menos que eu conheça. Mas se você se entristecer, você já tem aí algo de Cristo pulsando em você. Ou seja, se você fala assim, puxa vida, se você já consegue refletir, já significa que você já se preocupa consigo mesmo. Ou seja, você já começou a pensar no Evangelho, já começou a crer no Evangelho e, portanto, já é um cristão em ascensão. É um cristão emergente, mas é um cristão embrião, mas é. Um grande pé de carvalho, um dia, foi um embrião. E aí, que tal? Vamos continuar. Capítulo 6, 5, versículo agora 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mas não era sobre a perfeição que você está falando? Porque eu falei alguns versículos aqui, mas tem que chegar até o finalzinho. Vamos devagarzinho. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha que interessante. Para que vos torneis, não é? Não diz aí? Olha o 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso. No 48, você é filho? No 48, você é filho? No 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso pai? Se ele é meu pai, eu sou o quê? Filho. No 45 diz, para que vos torneis filhos. No 46 eu sou filho? 45? Sou. Não sou. Calma, eu vou explicar. Calma. Não tem como eu ser e não ser. Ou eu sou, ou eu não sou. Se no 48 diz que o meu Pai Celeste é perfeito, então eu sou filho. O problema é que eu sou um filho que não alcançou a característica vital da vida do Pai. Eu sou um filho ainda em formação. Então, quando ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, quer dizer, você que é filho, precisa atingir a estatura de filho. Precisa atingir a posição de filhos. A autoridade de filhos. É isso que o apóstolo Paulo, porque era uma pessoa letrada, tanto na literatura grega, quanto no direito romano, quanto na lei nos profetas dos hebreus, isso é aquilo que Paulo chama de adoção de filhos. Ruiostesia, palavra grega, que significa a posição de um filho maduro, cuja idade lhe dá o direito de assumir a herança do seu pai. É uma palavra forense própria do direito romano. Ruiostesia, que se traduz por adoção de filhos. Não quer dizer filiação de nascer de Deus, porque não era. Não, era filho, mas não tinha atingido esse crescimento. Porque a vida precisa crescer, desenvolver-se, até que a vida, a partir da sua potencialidade, ela possa ser em atualidade manifesta, expressa. Entenderam bem? Para quem não concorda muito com essa ideia de ser filho, porém não ter atingido ainda, alguns acham que isso pode ser um subterfúgio, basta você ler Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Lá Paulo vai dizer com todas as palavras, categoricamente, que o problema não é ser filho. Gálatas 4, de 1 a 7. Ele vai dizer, o problema é ser filho menor ou ser filho maior. Ele vai colocar nesses termos. Ele vai colocar que o filho, enquanto menor de idade,
embora seja filho, eu estou recitando, porque se eu for ler todos os textos aqui, a gente não sai daqui hoje. Embora o filho seja herdeiro, em nada difere de um escravo. Atenção. Ou seja, é um filho, porém na posição de quê? De escravo. Posição. Não é orgânico, não é vida. Gálatas 4, de 1 a 7. Quando o filho é menor, embora seja herdeiro, Paulo vai dizer, embora herdeiro, porque ele é menor, em nada difere de um escravo. Pelo contrário, ele está sob o cuidado de tutores, de curadores, de um aio, de um arrimo, para que, quando chegar no tempo determinado pelo pai, ele atinja a maioridade. Aí o que Paulo vai dizer? Versículo 6, salvo engano, 4 de Gálatas, versículo 6. Ou é o versículo 7, mas está aí do lado, se não for o 6, é o 7. Ele diz umas palavras que parecem contraditórias, mas explicam exatamente o que estamos dizendo aqui agora. Atenção, ele diz, porque, explicativo, e porque sois filhos, ó, e porque você é filho, esta é a razão do que vai ser dito. Porque você é filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao seu coração, e agora o Espírito do seu Filho no seu coração clama aí de dentro, Abba, Pai. Clama, Papai, Deus é meu Pai. Ora, mas por que eu recebi o Espírito do seu Filho? Por quê? Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, lê na sua Bíblia. Pode ler aí. Porque você é filho. É o filho que recebe o Espírito do Filho de Deus, que recebe a adoção de filhos. Paulo quer dizer, quando o filho menor atinge a maioridade, essa vida do pai que está nele, esta vida do pai que é o seu filho, que é o Logos, João 1, versículo 4, que é a vida em mim, e essa vida é a luz. Quando essa vida que é a luz chega na maioridade, que resplandece meu espírito, que ilumina minha consciência, aí eu entendo, aí eu clamo, Pai, Tu és o meu Pai. Então, porque Deus é meu Pai, e eu sou o filho de Deus, e a vida dele está em mim, do contrário, eu não seria filho. Então essa vida em mim me torna semelhante a ele. Para que vos torneis em posição, em expressão, em manifestação, filhos do vosso Pai Celeste. Aí Cristo vai trazer uma explicação. Por que é preciso que nós atinjamos esse estágio de filhos do Pai Celestial? Ele diz no versículo 46, ou melhor, 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, quando eu olho para o Pai, como é que é o Pai? Como é que é a vida do Pai? Eu nunca vi o Pai. Quem já viu o Pai aqui? O Pai Celestial. Eu nunca vi. Mas eu sei como é que Ele é. Quem é o dono da chuva? Quem é o dono do sol? Ora, a chuva cai sobre todas as pessoas indistintamente, ou cai só sobre a horta do homem bom? E a horta do homem mau fica sem chuva. Então eu conheço o meu Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 1, 19 e 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, são manifestados por meio das coisas criadas. Eu olho para a criação, eu conheço a Deus. Se a chuva cai sobre todos, bons e maus, então Deus ama a bons e maus. Deus não rechaça o mal,
em detrimento do bom. Deus não tem panelinha de bons. Deus não tem igrejinha dos bons. O Criador é o Pai. E Ele, portanto, dá a chuva e dá o sol para maus e bons. Uma pergunta que eu costumo fazer: se você fosse Deus, você daria a chuva sobre a horta do feiticeiro que mora do lado da sua casa? Aquele macumbeiro que toca tambor a noite todinha, não deixa você dormir? E aquele cheiro de enxofre vindo da casa dele para sua casa? Aquele cheiro de vela, aquelas penas de galinha preta voando para a sua casa, para o seu terreiro? Para o seu terreiro. Hoje está tudo para o seu terreno. Você daria chuva? Estou perguntando para você. Como tem muitos pastores que vão me assistir aqui, na sua igreja, você ensina o que para os seus membros? Que eles devam dar a chuva e o sol, caso eles fossem Deus, para maus e bons ou não? Ou será que ensina aquela oração daquele outro indivíduo que me falaram, eu mesmo não ouvi, mas disse que tinha alguém orando assim: Senhor, eu farei a oração pelo meu inimigo. Aí começou a orar pelo inimigo dele. No meio da oração ele soltou uma pérola, né? Senhor, faça com o meu inimigo como tu fizestes a Jó. Não, eu não sei. Dizem que o nome dele é um tal de Arnaldo. Arnaldo Flintstones, né? É isso mesmo? Arnaldo Flintstones, o nome dele não? Hã? É Flintstones por causa da roupa que ele veste, aquela roupa de saco, parece os Flintstones, né? Enfim. Mas isso também não importa. A pergunta é: o que nós temos por premissa? É a pergunta. O que eu ensino, o que você ensina, ou o que você que ouve tem no coração? Você pode ainda não ter em ação, você pode estar lutando dia a dia, mas se você tiver no coração, uma coisa é certa: toda vez que você bater na trave, ou seja, você errar, ou chutar para fora, você errar, você vai se entristecer. Você vai lembrar: Senhor, eu estou ainda caminhando lentamente, estou um pouquinho distante, mas com a tua graça eu vou chegar lá. Aí você vai avançando. (46) Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? 48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, em suma, para a gente poder fechar, o Pai Celeste é perfeito. Lembrando que essa perfeição do Pai Celeste aqui é uma perfeição plena, que eu não tenho noção do tamanho, da dimensão, da altura, da largura, da profundidade dessa perfeição divina. Não tenho noção. Agora, quando disse para mim, para você que somos imperfeitos, somos caídos, sede vós perfeitos, não nos exige a perfeição plena de Deus. Pelo contrário, diz que nós podemos atingir uma perfeição ideal. Qual é a perfeição ideal? Amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a perfeição. Então, quando é que eu sei que eu atingi a perfeição? Quando eu começar a amar efetivamente o irmão Gil. Brincadeira. Isso é coisa do Istvan, viu? Ele está pegando as brincadeiras dos brasileiros. Ele está observando, você vê. Ele era quietinho, era sério. Aí, de repente, começou a brasileirar demais. Ei, pessoal, há uma estatura a ser alcançada. É esse amor. Mas como dissemos no início, se dissermos que é o caráter de Cristo, está certo, como é genérico. Se dissermos que é o amor, também é genérico. Mas quando falamos, é um amor incondicional. E você vai trazendo os exemplos do sol, da chuva, como é que é o Pai Celestial.
E quando você traz ainda as premissas, ou dizendo que se você ama aquele que te ama, ou o seu amigo, você não faz nada, porque os gentios também fazem isso. Ou seja, se você ama somente a quem te ama, você verdadeiramente não o ama, você se ama. Porque você só o ama porque ele corresponde a todas as suas expectativas. No dia que ele deixar de satisfazer uma delas sequer, você deixará de amá-lo e ele se tornará seu inimigo. Mas quando nós começarmos a amar os inimigos, como Deus dá a chuva, aí é a questão prática. Amar os bons, quando você não mais fizer distinção de classes sociais, de estratos sociais, de cor, de raça, de religião, de fé, de pessoa, de endereço, de etnia, de língua. Quando tudo isso for superado, quando você vir um ao lado do outro, seja um papa, você amar na mesma proporção que você ama a qualquer prostituta que você encontra na rua, sem distinção nenhuma. E talvez amar ainda mais a prostituta do que amar ao Papa. Não que não deva amar o Papa. Mas eu coloquei talvez dois polos. Eu digo talvez porque eu posso estar errado na minha colocação. Mas para vocês terem a ideia. Quando nós entendermos isso, quando nós não tivermos nenhum problema em vir um cristão, um muçulmano, um hindu, em termos de religião, e você olhar e falar assim, não, são todos homens, filhos de Deus, e não desejar que nenhum deles vá para o inferno, para o lago de fogo, como dizem, não desejar. E se porventura você vir um evangélico indo para o lago de fogo, você ser tomado de uma profunda compaixão e de misericórdia, porque aquele evangélico segue tal caminho para o lago de fogo. Imagine, quando você for tomado daquele sentimento que o samaritano teve por aquele homem que caiu à beira do caminho, e aquele sentimento que faltou ao levita e ao sacerdote, que passaram pelo mesmo caminho e viram o homem cair e não fizeram nada. Mas o samaritano, quando viu, diz a Bíblia, ele sentiu, diz a palavra no grego ali, originalmente, sentiu dores intestinais por aquele homem. Por isso que ele despejou sobre as feridas do outro, e o pior, o outro ali era um judeu. Ali, aí é complicado, né? Se despejar sobre a ferida do judeu, um samaritano, fazer isso, é igual o evangélico pegar o dízimo dele e pagar a consulta, ou pagar uma cirurgia para um pai de santo. Você está louco, o pastor vai dizer. O que você fez com o seu dízimo? Paguei a cirurgia para o pai de santo, ele ia morrer. Nosso irmão, você vai expulso da igreja. Com dízimo não. Você está ficando louco. Não se faz isso nem com o seu dinheiro, que não é dízimo. Que dirá com o dízimo santo do Senhor? Não, pai, porque eu senti dores intestinais, cólicas. Eu não podia dormir vendo o sofrimento do outro e tendo o dinheiro nas minhas mãos. Bem, a lei, o sistema levítico, o sacerdócio levítico não trouxe essa perfeição. Por isso foi necessário que se levantasse outro sacerdócio, de uma outra ordem. Agora um sacerdócio eterno, que não procede de lei, já estou falando o restante do versículo para baixo, que não depende de Moisés, que não depende de mandamento, não depende do homem, um outro sacerdócio, de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, este sacerdócio que pode, de fato, nos salvar completamente. Amém? Então tá bom. Por hoje chega, né, irmãos? Domingo tem mais, tá? Quem quiser vir domingo, nós vamos ministrar uma palavra maravilhosa nesse caminho aí também, baseado no Evangelho de João. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças
por essa noite. E te agradecemos, Senhor amado, pelas tuas palavras que vêm ao nosso encontro e ao mesmo tempo também vêm de encontro a todos nós. Ao mesmo tempo que nós precisamos dessas palavras, nós somos golpeados por elas. Mas isso é bom, Pai, porque isso nos leva a pensar e a refletir. Portanto, te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo possa trabalhar essa palavra dentro de mim, primeiramente no meu coração, na minha mente, na minha alma, assim como em cada pessoa que ouvir essa mensagem ou que ouviu essa mensagem, para que o teu nome seja glorificado e os teus filhos sejam por fim manifestados sobre a terra. Nós te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, amados.